Graça e paz a todos. Estamos de volta para iniciarmos o culto de oração nesta terça-feira, 21 de julho de 2020. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por mais este dia, por mais esta oportunidade em que nós podemos nos encontrar para juntos honrarmos e glorificarmos ao Senhor, também estarmos orando uns pelos outros. Eu tenho certeza que você tem orado por mim, tem orado por outras pessoas, como também eu tenho orado por toda a igreja e outras pessoas que vêm a nós com um pedido de oração. Então, nessa união em que nós nos encontramos, apesar do distanciamento, mas nós nos encontramos unidos em oração, em espírito, e nas oportunidades que nós temos, nos comunicamos uns com os outros, para saber como é que estamos. Então, louvado seja Deus através das nossas vidas. E nós, então, vamos iniciar o culto nesta noite, cantando o hino de número... Aliás, nós vamos orar, depois nós vamos cantar, tá certo? Então, vamos orar nesse momento? Depois nós vamos cantar o hino de número 60, Coroai. Ó Deus, glórias ao teu nome e agradecidos nós estamos, Senhor, por mais um dia, por esta oportunidade de estarmos prestando este culto ao Senhor, de estarmos juntos em oração, em espírito, ó Deus, em um só pensamento, de te buscar, de te glorificar, de agradecer por tudo que o Senhor tem feito, tem proporcionado, o Senhor tem permitido. O teu nome será exaltado hoje para todo sempre, através das nossas vidas. Por isso, Pai, a nossa gratidão, e também pedimos a tua direção para este culto em que estamos prestando ao Senhor. Ó Deus, conduz as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus. Então, chegou a hora de nós cantarmos. E aí vamos cantar o hino de número 60, Coroai. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrais, o Filho do glorioso
Amém. Chegou o momento de nós orarmos ao Senhor em gratidão, né? O momento de agradecermos por tudo que o Senhor tem feito, as bênçãos que Deus tem dispensado na nossa vida, né? E nós tivemos a notícia de que a nossa irmã Maria das Candeias, a mãe do nosso irmão Nilson, ela já se encontra em casa, né? Fez a cirurgia neste final de semana. Graças a Deus, foi uma cirurgia bem sucedida, a igreja esteve orando para que tudo ocorresse bem, e graças ao Senhor, né? Teve uma espera, mas a espera faz parte, e graças a Deus que ocorreu a cirurgia e ocorreu bem, foi bem sucedida, né? Então já se encontra em casa, se recuperando, e vamos continuar orando para que seja uma recuperação boa. Sabemos da idade avançada da nossa irmã e exige mais cuidado, né? Mas graças a Deus, né? Vamos vencendo etapa por etapa, né? Graças a Deus a cirurgia foi realizada, agora já se encontra em casa, e agradecendo ao Senhor e pedindo também que a recuperação dela seja boa. Então, nós vamos, nesse momento, né, estarmos agradecendo também pela vida da nossa irmã Cirlande, que aniversariou nesses dias. Então é uma bênção de Deus também, né, conceder mais um aniversário. Então vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus de perto, não é um Deus de longe. É um Deus que está com os seus ouvidos atentos ao nosso clamor, à nossa oração. É um Deus também que está com seus olhos abertos, vendo tudo que se passa com cada um de nós. É um Deus que trabalha em nosso favor. Ó Pai, por tudo isso nós queremos agradecer, porque as tuas bênçãos têm chegado nas nossas vidas. Todos nós podemos dizer: louvado e exaltado seja o nosso Deus. Ó Pai, nesse momento nós queremos agradecer pela cirurgia da irmã Maria das Candeias, agradecer porque ela já teve alta, se encontra em casa. Ó Deus, agradecer porque o Senhor tem cuidado da tua serva, e cremos que continuará a cuidar nessa recuperação dela. Ó Deus, agradecemos também pela vida da irmã Cirlande, que completou mais um ano de vida, e que tua serva seja grandemente abençoada em toda a sua existência. Ó Pai, agradecemos também pela vida do nosso irmão Wilson, que completou mais um ano de vida, que o Senhor esteja conduzindo a vida do nosso irmão. Ó Pai, por esses e outros motivos, nós abrimos nossos lábios e todos concordam em dizer: louvado seja o Senhor, porque o Senhor, de fato, tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado por teu amor, obrigado pelo teu perdão, obrigado pela tua condução nas nossas vidas, obrigado por tua provisão. Obrigado, Pai. Nós fazemos esta oração em gratidão ao Senhor das nossas vidas, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento agora nós vamos cantar o hino 135, que tem por título Louvor. Diz assim: louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz.
Deus, aleluia, toda glória, te rendemos sem fim, aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, que é o teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor, aleluia, toda glória, te rendemos sem fim, aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos guia das trevas e a Cristo conduz, aleluia, toda glória, te rendemos sem fim, aleluia, tua graça, imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor, aleluia, toda glória, te rendemos sem fim, aleluia, tua graça, imploramos, amém. Amém. Nós louvamos ao Senhor, porque nós sabemos que quando nós recorremos a Ele, Ele inclina seus ouvidos para nós e ouve o nosso pedido de socorro ou o nosso clamor. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Pedidos de oração. Pedidos de oração. Nós vamos orar, né, por nossa irmã Vera. Irmã Vera que ainda não está bem, né, sentindo ainda algumas dores, a pressão continua alta, não está como da última vez, mas continua alta, em torno de 19/9. Né, então, vamos continuar orando pela nossa irmã Vera. Não deixemos de orar, para que Deus esteja restabelecendo a sua saúde, a pressão voltar à normalidade. Né? Orar também pela irmã Dalmira que está adoentada também, com dores no corpo, febril, e esteve hoje na UPA e o médico passou medicamento e pediu que ela ficasse em casa. Então, vamos orar pela vida da nossa irmã Dalmira, para que Deus esteja restaurando a sua saúde, tá? E o resultado do exame da nossa irmã vai sair em torno de 7 dias. E enquanto isso, vai ter acompanhamento, médico e enfermeiro irão na casa dela, mas nós, como irmãos em Cristo Jesus, Cristo nos une uns aos outros, estaremos aqui orando pela nossa irmã. Vamos estar orando por uma colega da irmã Célia, Josedalva. Ela está com Covid, teve um derrame, um AVC, e está um pouco melhor, mas ainda carente das nossas orações. Então vamos continuar orando pela vida dela. Vamos orar, meus irmãos, também pela irmã Sônia. Irmã Sônia, ela mora aí também no bairro da UBS, onde a igreja está, e é uma grande irmã do coração, nos conhece e nós a conhecemos. Ela fazia parte da segunda igreja batista aqui da cidade e hoje não está lá, está em outra igreja, e pede
que nós estejamos orando também por ela. Deus sabe de todas as coisas, né? Vamos continuar orando pelo Henrique. Só Deus para transformar a vida do Henrique. Então, nós cremos que as nossas orações não são em vão e sabemos a quem nós estamos dirigindo as nossas orações. Deus é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então, não existe ninguém mais poderoso do que Deus. Deus pode fazer todas as coisas, não existe impossível para Ele. Então, o nosso pedido é que Henrique abra o coração para o Senhor, que dê lugar ao Senhor na sua vida, tá? Vamos continuar orando por tantos outros que se encontram enfermos, continuar orando por pessoas que estão desempregadas, vamos continuar orando pela própria igreja, vamos continuar orando pela situação do nosso país, tá certo? Vamos continuar orando, porque a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Se você crê na oração, né, continue a orar, a conversar com Deus e colocar tudo diante do Senhor. É interessante que o próprio Senhor Jesus diz que Deus já sabe tudo o que nós vamos falar, mesmo antes de nós abrirmos os nossos lábios. Mas ainda assim, Ele quer que nós dirigimos as nossas orações a Ele. Então, Deus tem prazer em nos ouvir, Deus tem prazer também em falar conosco. Então, a oração também é uma comunicação com o Senhor, é uma conversa com o Senhor. E nós colocamos todo o nosso coração nesta comunicação com Deus, porque é um local especial, é um momento diferenciado na nossa vida. Tá? Então, vamos orar sempre, tá? Vamos fazer isso nesse momento? Ok? Então, curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai. E aqui nós estamos, Senhor, para expressar a nossa confiança no Senhor, através dos pedidos que nós lançamos ao Senhor, nós colocamos diante do Senhor. Ó Deus, nós queremos, Pai, nesse momento, pedir pela vida da irmã Vera, que o Senhor esteja restaurando a sua saúde, tirando as dores que ela sente no peito, ó Deus, normalizando a sua pressão, ó Deus, acalmando o coração da tua serva. O Senhor dê à tua serva noite de sono tranquilo, um dia também em que ela possa passar, ó Pai, sem sentir essas dores, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos também pedir, Senhor, pela saúde da irmã Dalmira. Ó Pai, que o Senhor também tire as dores do corpo dela, que também tire esta febre, todos os outros sintomas que ela está sentindo. Ó Pai, acalmando o seu coração e restaurando a sua saúde. Nós oramos também, Pai, para que ela e sua família possam estar sempre te buscando. Ó Deus,
Nesse momento também nós queremos pedir pela Josedalva, colega de trabalho da irmã Célia, e que o Senhor esteja a cada dia restaurando a sua saúde. Ó Deus, para que ela possa estar com a sua família, realizando todas as atividades que ela tem para fazer. Ó Pai, ser com a Josidalva neste leito de hospital. Ainda pedimos pela irmã Sônia. Ó Deus, o Senhor conhece o que é que ela está precisando. Ela pede que estejamos orando. E assim nós fazemos, crendo que o Senhor pode fazer todas as coisas. Crendo que o Senhor a conhece, assim como conhece a todos nós. Ó Deus, nós ainda pedimos por todos aqueles que estão com alguma enfermidade. Se estão no leito do hospital ou não. Mas nós pedimos porque sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos também pedir por aqueles que estão desempregados. O Senhor vai na direção contrária. O Senhor pode abrir porta aonde não há. É por isso que nós oramos ao Senhor. Concede emprego para aqueles que estão desempregados, Senhor. Ó Pai, também queremos colocar diante do Senhor a vida da nossa irmã Cirlande, nosso irmão Wilson, que completaram mais um ano de vida. Que o Senhor continue abençoando a eles e as suas famílias. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos também orar por nosso país, as autoridades que foram constituídas pelo Senhor. A nossa oração é que eles tenham o temor do Senhor. Ó Pai, nós pedimos também por tua igreja, que a tua igreja esteja tão somente em sintonia com o Senhor desta causa. Que a tua igreja esteja perseverante nos teus caminhos, sempre olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Não olhando para as dificuldades, mas para o Senhor. Ó Deus, nós pedimos por todo este mundo que vive em crise, não somente por este vírus, mas são crises e mais crises, uma atrás da outra, um mundo que vive em turbulência, em uma agitação, e nós pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito continue a usar a cada um de nós, teu povo, para pregar a tua palavra, para que haja, Senhor, libertação e que a vida dessas pessoas possam ser mudadas pelo teu grande poder. Ó Pai, continua a falar conosco. Agradecidos nós estamos e reconhecemos que o Senhor nos ama. E nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos meditar na palavra do Senhor? Vamos ao livro de Atos? Nós estamos numa série de mensagens no livro de Atos. Às terças-feiras e às quintas-feiras, né? E nós estamos no capítulo 2 de Atos. Nós vamos meditar do versículo 14
até o versículo 41, do 14 ao 41. Você que já abriu a sua Bíblia, acompanhe. Então, Atos 2, do 14 ao 41. É uma leitura um pouco extensa. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os meus pés. Portanto, que todo o Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida.
Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha a igreja aqui crescendo. É interessante esse dado que Lucas fornece, né? Já falamos que foi Lucas o escritor, o autor deste livro de Atos dos Apóstolos. E aqui uma informação muito importante. Neste dia, diante da pregação de Pedro, foi acrescido cerca de 3.000 pessoas. A gente vê a Igreja do Senhor em franco desenvolvimento. O que no início nós vemos aqui no primeiro capítulo, relata que os discípulos se reuniam sempre para cultuar o Senhor. E no capítulo 1, versículo 15, mostra que era um grupo de cerca de 120 pessoas que se reuniam inicialmente, logo após a ascensão de Cristo, né? E agora já vemos outro dado, que 3.000 pessoas. Então, a gente vê que a igreja vai crescendo e nós vamos ver isso mais para frente aqui no livro de Atos. Meus irmãos, aqui nós temos a explicação, né, do apóstolo Pedro com relação ao evento que nós meditamos na última quinta-feira, que foi a descida do Espírito Santo, que foi prometido desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo, Deus enviar. Jesus falou várias vezes a respeito desta promessa e que se cumpriu 10 dias depois que Jesus subiu aos céus. Lembrando que Jesus ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos, muitas pessoas viram, e Jesus, antes de subir, pouco antes, ele disse: olha, não saiam de Jerusalém, porque a promessa de meu Pai vai acontecer, o Espírito Santo virá, descerá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. E assim aconteceu 10 dias depois. 10 dias depois, o Espírito Santo, ele desceu sobre os apóstolos, inaugurando assim a era da igreja, a descida do Espírito Santo. E aqui Pedro vai explicar. E a primeira verdade que nós encontramos aqui, diante deste texto que nós acabamos de ler, é a seguinte: as Escrituras explicam os fatos que o homem não consegue explicar. As Escrituras explicam os fatos que o homem não consegue explicar. Pedro, ele faz uso o tempo todo das Escrituras para explicar tudo o que estava acontecendo. As Escrituras têm a credibilidade necessária, né? É ela que autentica a nossa pregação. Quando nós vamos falar de Cristo, vamos falar das maravilhas de Deus, nós recorremos aqui às Escrituras. Nós resgatamos passagens bíblicas, explicamos as passagens bíblicas à luz do que elas nos mostram, nos revelam, sob a orientação do Espírito Santo. Então foi exatamente isso que Pedro fez nesse momento, nesta oportunidade. As Escrituras explicam, né? E a primeira coisa que Pedro diz é que eles não estão bêbados, mas está escrito. Olha o que Pedro diz no verso 14:
Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Isso, o versículo 13 falava disso, né? Aqueles homens que estavam ouvindo tanto os apóstolos falar, e eles entendiam, eles entendiam o que os apóstolos estavam falando, porém não estavam compreendendo aquele fenômeno em eles serem de um outro país, possuindo um outro idioma, eles entenderem aquilo que os apóstolos estavam falando, né? Como? E aí Pedro explica, né? Eles não estão bêbados, não, mas está escrito. Aí Pedro recorre à Bíblia. Nós podemos recorrer à Bíblia, que é a palavra de Deus, nos momentos em que nós queremos falar as verdades de Deus a outras pessoas. O Senhor nos dá a sua palavra para que nós possamos usá-la para falar a verdade que Ele permitiu que estivesse ou que esteja contida aqui. É dela que nós precisamos nos apropriar para falar do grande plano de salvação a outras pessoas. E é isso que Pedro ele fala, ele explica, usando a palavra do Senhor. Então, eles não estão bêbados, não, mas está escrito. E aí ele recorre ao primeiro texto, Joel. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. E aí, a conclusão é que eles estão sendo usados pelo Espírito Santo para falar das maravilhas de Deus. Se cumpriu o que o profeta havia dito há séculos atrás, agora se cumpre. Está escrito ainda: este Jesus de Nazaré, que vocês crucificaram, foi aprovado por Deus e Deus o ressuscitou dos mortos. E aí, Davi escreveu a respeito do Senhor. Essa foi a interpretação do apóstolo Pedro. E com toda certeza o foi. Então, Davi escreveu a respeito do Senhor no Salmo 16, do versículo 8 ao 11, que nós vemos aqui, é o segundo texto que Pedro ele faz menção para poder dizer, olha, nada do que aconteceu, com o Senhor Jesus, nada do que tem acontecido nesse momento foi sem propósito, mas cumpriu-se o que Deus já havia falado através do profeta Joel e agora através de Davi. E aí o que é que Pedro está querendo dizer? Pedro vem explicando aqui, depois de resgatar esta passagem bíblica, ele vem explicando aqui no versículo 24, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E ele diz, a respeito dele, disse Davi. E aí depois ele explica no versículo 29 em diante, irmãos, posso lhes dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós, até o dia de hoje. Então, o que era que ele estava dizendo? Pedro estava falando. Davi não escreveu isto
que está no Salmo 16, do versículo 8 ao 11, ele não escreveu isso a respeito de si mesmo. Por quê? Sabe por quê? Porque o sepulcro dele nós sabemos onde está. Ele falando aqui no versículo 29. Ou seja, Davi não ressuscitou, mas Jesus sim. E a respeito da ressurreição, ele diz mais: nós, os apóstolos, somos testemunhas desse fato. Versículo 32, que diz assim: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então, o apóstolo Pedro usou a Bíblia, as Escrituras, para provar este fato, o que aconteceu a respeito do Senhor Jesus e o que aconteceu a respeito do derramamento do Espírito Santo, que teve como característica os apóstolos falarem em outros idiomas que aqueles que vieram participar da festa do Pentecoste entendiam. Então, Pedro, ele resgata nas Escrituras a explicação para tudo que estava acontecendo. Na nossa pregação de falar do amor de Deus, precisamos usar a santa palavra do Senhor. Ela que é o instrumento que o Senhor nos dá para falarmos do seu grande amor a outras pessoas, do grande projeto dele, desde antes da fundação do mundo. Olha, você e eu, nós temos subsídios suficientes para proclamarmos com exatidão os fatos, a verdade, pregarmos Cristo a outras pessoas, porque nós temos nas nossas mãos a palavra do Senhor. Essa é a primeira verdade que nós encontramos aqui, diante do que Pedro ele fez, usando a própria Escritura. Nas Escrituras nós encontramos a base da nossa pregação. E é assim que a Bíblia tem sido usada e ela continuará a ser usada, porque ela é a palavra de Deus, é ela quem autentica a nossa mensagem, a nossa pregação. Não estou falando da minha pregação, de todos nós somos chamados a pregar e a usar a palavra do Senhor como livro-texto, o livro separado, o livro santo, o livro sagrado, a palavra de Deus, para pregar a verdade que liberta. Então esta é a grande verdade. É a primeira verdade que nós encontramos aqui. E ele usa mais uma passagem do rei Davi. Ele usa o Salmo 110, versículo 1, para falar da vitória que o Senhor Jesus teve diante da morte ao ressuscitar. Salmo 110, versículo 1 diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. E aí ele escreve explicando: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Diante disso, era necessário Jesus ressuscitar e estar à direita de Deus Pai para assim enviar o Espírito Santo. Jesus, ele mesmo havia prometido,
Ele havia dito, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, é necessário que eu vá, se eu não for, eu não enviarei o Espírito Santo. Versículo 33 aqui de Atos, o apóstolo Paulo explica isso. Atos 2:33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então Pedro estava explicando o tempo todo que aquele fato, aquele acontecimento, à luz das Sagradas Escrituras. Necessário Jesus morrer, ressuscitar, subir aos céus para então enviar a promessa do Deus Pai, que era o Espírito Santo. E é isso que estava acontecendo. A Bíblia nos explica o que os homens não podem explicar. As Escrituras nos explicam. A segunda verdade que nós encontramos aqui nesse texto, e nós vamos ficar por aí, nestas duas verdades, é que a explanação da palavra de Deus provoca reações. Exatamente. Pedro fez isso o tempo todo. Ele explanou a palavra de Deus para explicar. É isso que nós fazemos, explanamos a palavra de Deus nas nossas mensagens, na pregação, porque ela é o livro-texto. E agora, a segunda verdade, a explanação da palavra de Deus provoca reações. Olha o que aconteceu aqui no versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Que faremos? A explanação da verdade, da palavra de Deus, fez com que eles refletissem, percebessem que estavam em pecado. Irmãos, que faremos? Primeiro, a reação que deve provocar é o arrependimento. O arrependimento dos pecados. Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependimento. Arrependimento. Reconhecimento de que é pecador diante de Deus. Reconhecer que precisa se aproximar de Deus através do Senhor Jesus. O pecado, o arrependimento, ao ouvirmos a palavra do Senhor, nos leva a aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Pedro estava mostrando aqui, meus irmãos, que o arrependimento, neste arrependimento são concedidas duas dádivas àquele que crê. Um é o perdão dos pecados e o outro é o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo, temos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos fala disso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. Então, essas duas dádivas são concedidas a todo aquele que crê. Se arrependeu e creu. É o perdão dos pecados e o Espírito Santo.
Então, o que nós vemos aqui a pregação da palavra de Deus provoca reação. Essa reação deve provocar primeiramente em nós. Porque a palavra de Deus deve falar primeiramente a mim e a você. E depois, quando nós formos pregar a outras pessoas, fazer o mesmo efeito na vida das outras pessoas. Mas começa em nós. Quantas coisas nós temos que refletir quando nós nos deparamos com o que Deus diz através da sua palavra. É para nós fazermos como estes fizeram ao ouvirmos a pregação de Pedro, ao ouvirem a pregação de Pedro, e eles clamaram: irmãos, que faremos? O que você e eu devemos fazer ao ouvirmos a palavra do Senhor é procurar andarmos no centro da vontade de Deus. Estes homens, com esta pergunta, procuraram fazer isso. Nós precisamos procurar fazer isso também. Procurar andar segundo a vontade de Deus. Então, ficamos nestas duas verdades aqui nesta noite. Né? Essas duas grandes verdades. As Escrituras explicam os fatos que o homem não consegue explicar, e a explanação da palavra de Deus provoca reações. Vamos continuar a meditar aqui em Atos e que o Senhor continue a falar conosco através do teu Santo Espírito e através da sua palavra. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor, por este rico momento, nós estarmos juntos aqui, com os nossos irmãos, teus filhos, para prestarmos este culto ao Senhor, estarmos agradecendo, colocando diante do Senhor os pedidos, também meditando na tua palavra. Ó Deus, que as nossas vidas, de fato, possam refletir as tuas grandes verdades escritas aqui na tua palavra. Possamos viver segundo a tua vontade, não segundo a nossa. Nos dá um continuar de noite tua santa e gloriosa presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue a nos abençoar. Tenha uma boa noite em nome do Senhor Jesus.